Nós vamos falar hoje sobre Abraão e Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Ele teve Isaque, que é o mais famoso, mas ele também teve um filho chamado Ismael. Abraão e Sara, eu não sei se todos conhecem a história, eu vou dar uma pincelada. Era um casal estéril. Sara não podia ter filhos. E naquela época era vergonhoso um casal não ter filhos. E também, naquela época, homens, era permitido, se sua mulher fosse estéril, você ter um filho com uma serva. E aquele filho seria filho seu e da sua esposa. Então, Sara chegou para Abraão e falou assim: Abraão, já estou ficando velha, não tive filho até agora, se deita com a minha serva Agar e ela vai me dar um filho, ela vai nos dar uma família. E assim ele fez. Agar ficou grávida, e quando Agar ficou grávida, ela começou a se achar, começou a tratar Sara muito mal, e isso começou a trazer uma inimizade muito grande entre as duas. E muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Ismael nasceu, e já aqui, quando a gente vai ler esse trechinho, ele devia ter uns 13 anos de idade. E diz assim, um pouquinho antes. Aqui nesse trecho, Abraão ele foi visitado por 2 anjos de Deus. E os anjos de Deus, ele já tinha recebido uma promessa de Deus que ele seria pai de multidões. Mas não vinha nenhum filho, eles resolveram apressar um pouco, dar um jeitinho para Deus. E Agar ficou grávida, nasceu Ismael, passaram-se uns 12, 13 anos, e Abraão é visitado por esses 2 anjos que disseram assim: Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou, como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então, Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a sua bênção. Mas Deus respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. A minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Então foi profetizado por 2 anjos para Abraão que dali 1 ano Isaque iria nascer. Só que Abraão, ele não acreditou muito, porque ele falou: eu já tenho quase 100 anos, como é que eu vou ser pai? Sara tem 90 anos, como que ela vai ser mãe? Eu já tenho um filho. Então, Senhor, abençoa Ismael. Abençoa o que eu já tenho. Mas Deus tinha algo novo na vida de Abraão. E essa mensagem, eu coloquei o título de Desapega. Eu e o Daniel, a gente já recebeu várias profecias de que a gente vai mudar de casa, que a gente vai para um lugar melhor. Eu sempre falei para Deus, Deus, eu gosto tanto do prédio que eu moro. Eu acho o meu prédio tão bonito. Eu acho o apartamento tão bonito. Eu nunca pude reformar, nunca pude comprar os meus móveis, são todos herdados, mas eu gosto daqui. Só me dá condição de reformar. Eu estava fazendo a mesma oração de Abraão, achando que para Deus é impossível Ele me dar algo melhor do que o que eu já tenho. Então eu estava orando para Deus, Deus abençoa o apartamento que eu já tenho. E Abraão estava aqui, ele estava achando impossível Deus dar algo melhor do que Ismael para ele. Então, Deus abençoa Ismael.
E Deus insiste, não, eu até abençoo Ismael, porque realmente ele é tua descendência, e você tem uma promessa sobre a sua vida, e eu vou abençoá-lo. Mas Isaque é com quem eu vou ter uma aliança. Ele é o filho da sua mulher. Vai acontecer, creia. E quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos. E Abraão pediu a Deus, aqui nesse evento, para abençoar Isaque, porque realmente na cabeça dele, Deus não tinha poder suficiente para fazer aquele milagre. E mais para frente, em Gênesis capítulo 21, eu vou ler do verso 8 ao 13. Então lembra que a promessa de Deus é que dali 1 ano, Sara daria luz a Isaque. Então 1 ano se passou e Isaque nasceu, foi uma grande festa. Mais um tempo passou, e quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão, livre-se da escrava e do filho dela. Olha como já mudou aqui a coisa, né? Porque antes ela falou, Agar vai ter um filho e vai ser meu filho, vai ser nossa família. Agora já era livre-se da sua escrava e do filho dela, já não tinha mais nada a ver com ela. E ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Aqui, eu quero fazer um adendo meu. A gente vê que a inimizade entre Sara e Agar crescia cada vez mais. E Abraão, ele tinha um pouco de culpa nisso. Porque ele poderia ter dado uma chamada em Agar e falar, Agar, você é serva, a minha esposa é Sara. Ismael é considerado meu filho e vai ser considerado filho de Sara. Mas não, ele não fez, ele deu cada vez mais espaço para Agar, a ponto das duas não se suportarem mais. Porque se Ismael estava caçoando de Isaque, depois de tanto tempo, significa que ele sempre fez isso. Ele não respeitava Sara. Sara, que era a senhora da sua mãe, ela era chefe da mãe dele, então não havia mais o menor respeito entre eles, a família estava em pé de guerra, devia ser um clima horrível. E continuando a história, Abraão, ele ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Então imagina para um pai ter que dispensar o filho, ter que desapegar do filho, ter que mandar o filho embora. Era o primeiro filho dele, apesar de ser filho da serva, ele amava aquele menino. Deus, porém, lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir. Porque Deus sabia que estava tendo um clima péssimo. Sabia que aquilo ia atrapalhar a promessa que ele tinha na vida de Abraão. Pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, porém, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Então, o que Deus estava falando de novo? Eu vou abençoar Ismael, fica tranquilo, não vou deixar ele na mão, mas deixa ele ir. Deixa ele ir. E não foi fácil para Abraão deixar Ismael ir. Mas ele obedeceu a Deus. Ele confiou em Deus e deixou o filho embora. Deixou não, porque o filho queria ficar, mas mandou o filho embora, mandou Agar embora. E eu fico imaginando que não foi fácil para Abraão, como não foi fácil para José. A gente conhece a história de José. José era um menino que veio de uma família razoavelmente bem financeiramente. Eu digo razoavelmente bem porque se eles fossem ricos, todos os filhos teriam roupas especiais, mas só José tinha, porque ele era o queridinho, então alguém ia ter que ficar com a bênção maior ali, era ele. E os irmãos tinham ciúmes dele, e quiseram matá-lo, um outro convenceu a não matar José, mas deixar ele lá no fundo do poço. Então José, ele foi de uma família boa, de uma condição financeira boa, literalmente para o fundo do poço. E do fundo do poço passaram algumas etapas e ele se tornou administrador da casa de Potifar. Potifar era um homem que tinha uma posição muito boa no Egito. Então, do fundo do poço,
ele estava como administrador de um homem muito rico. Potifar não queria nem saber das coisas que ele tinha. Era tudo na mão de José. Quando Deus tem uma promessa na nossa vida, ela leva um tempo para se cumprir. A gente tem que passar por etapas. Não é assim, instantâneo. Não é uma varinha de condão. Tem etapas a serem cumpridas. José cumpriu as etapas dele. E ele já tinha uma promessa na vida dele. E talvez, para ele, aquela posição que ele estava ocupando, já era o cumprimento da promessa de Deus. Era o melhor que ele podia ter. E uma certa vez, a mulher de Potifar, que era uma mulher bonita, deu em cima de José. José devia ter uns 17, 18 anos, estava na flor da idade, era um menino bonito. O que ele fez? Pulou fora, fugiu. Ele abriu mão da posição que ele tinha conquistado. Ele abriu mão daquele emprego. Ele abriu mão daquele pecado. Ele abriu mão da tentação da carne. Porque ele colocou Deus acima da promessa. E fugiu. E por ele ter sido primeiro fiel a Deus e depois fiel ao seu chefe, Potifar, que era um homem bom para ele, Deus o colocou como governador do Egito. Muitas coisas aconteceram, muitas etapas foram cumpridas, mas por ele ter sido obediente, Deus pôde cumprir a promessa que ele tinha na vida de José, que era muito melhor do que a posição que ele tinha na casa de Potifar. Quando ele estava na casa de Potifar, talvez ele olhasse para frente e não visse coisa melhor. Mas Deus vê muito além daquilo que a gente pode ver. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para José, não foi fácil para Davizinho. Davi, nós sabemos, ele era um pastor de ovelhas, era o filho menos importante para o pai dele, e ele foi ungido pelo profeta Samuel, o próximo rei de Israel. Davi tinha uma promessa na vida dele. Então, ele caiu nas graças do rei Saul. Muitas coisas se passaram no meio da história. E as pessoas perceberam que quando Davi tocava a harpa dele, quando Davi cantava, o rei se acalmava. O rei ele tinha uns acessos de loucura, e quando Davi começava a louvar a Deus, o rei se acalmava. Então aquele menino que era pastor de ovelha, foi parar dentro do palácio. Exatamente no lugar que Deus tinha para ele. Porque se ele tinha sido ungido rei, o lugar do rei é dentro do palácio. E mais do que dentro do palácio, ele estava nos aposentos do rei. Que é intimidade maior do que essa. Então acho que ele já tinha uma outra alimentação. Imagina como ele era servido, como ele era paparicado, como ele era importante naquele lugar. O tempo passou, ele matou um gigante, ele se tornou um guerreiro maravilhoso, e o rei Saul começou a ficar enciumado de Davi. O que Davi fez? Ele fugiu. Ele poderia ter matado o rei, porque ele era um guerreiro melhor do que Saul. Aliás, enquanto ele fugia, ele teve 2 chances de matar o rei e não matou, porque ele era obediente a Deus e porque ele sabia, ele tinha os valores da hierarquia no coração dele. Ele sabia que Saul ainda era rei e que ele não poderia matar o rei. Então, por Davi ter sido fiel a Deus e fiel a Saul, Deus cumpriu a promessa que tinha na vida dele. Etapas se passaram e ele se tornou um dos reis mais importantes de Israel. Ele deixou ir. José deixou ir. Abraão deixou ir. Eles confiaram em Deus. Eles não pautaram a vida deles nas promessas de Deus, mas eles confiaram que Deus não largaria eles na mão. Até aqui Deus tem te ajudado. E Ele vai continuar te ajudando. Ele não vai te largar na mão. Eu lembro que eu era estilista de uma grande marca de moda praia, a maior que tinha no Brasil na época, e eu fui demitida, depois de 10 anos. Fui demitida porque eu ganhava muito. E aí eu falei, saí com um bom dinheiro, vou abrir minha marca de moda praia. Abri uma marca de moda praia infantil,
todos os tecidos tinham proteção solar. Na época era uma coisa muito nova, hoje não é mais. Fiquei com câncer. Não pude mais trabalhar na minha marca. Enquanto eu fazia a quimioterapia, a Hope me chamou, a Vicks me chamou, que era a marca que eu mais gostava, e eu não pude aceitar, porque eu estava fazendo quimioterapia. E eu falei, Deus, a minha carreira, eu cheguei no auge que eu podia chegar, eu fiz tanto trabalho legal, meu trabalho é tão bom, eu vou abrir mão da minha carreira? Eu abri mão da minha carreira. Não foi fácil desapegar, mas hoje, eu não troco a vida que eu tenho pelo glamour que eu tinha no passado. Não troco. Deus cumpriu a promessa dele na minha vida. Ele não me deixou na mão. Então, eu não sei o que você precisa abrir mão essa noite. Às vezes você precisa abrir mão de um pecado, como José fez. Às vezes você precisa abrir mão de pessoas, como Abraão teve que fazer. Sabe, se desligar da ex, cortar aquela conversinha no direct, no privado, ou mesmo liberar perdão para alguém, porque quando a gente não perdoa uma pessoa, essa pessoa está amarrada com a gente, e Deus está te falando, deixa ela ir, libera perdão. Mas eu não fiz nada, libera perdão, pede perdão para ela. Eu já pedi perdão para muita gente que me pisou e eu não fiz nada, e eu pedi perdão, deixa ela ir. Não é fácil. Ser cristão não é fácil. Ser cristão, gente, tem que ser muito macho. Porque é um leão por dia que a gente tem que matar. A gente tem que engolir muitas vezes o orgulho. A gente tem que abrir mão de muitas coisas. Mas vale a pena. Porque quando a gente é fiel a Deus, Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. Quando você obedece princípios de Deus, Deus cumpre as promessas que Ele tem na sua vida. Agora, Deus é organizado. Ele não vai trazer a promessa enquanto tiver outra coisa ocupando o lugar dela. Você tem que deixar ir. José, ele não se preocupou com o que as pessoas iam pensar. Pensa, ele tinha 16, 17 anos, 18. Uma mulher bonita dando em cima dele. O que iam falar? Um mulherão desse dando em cima dele? E ele pulou fora. José não se preocupou com o que os outros iam pensar. Davi também não se preocupou com o que os outros iam pensar. O que eles podiam falar? Que covarde, esse baixinho, ruivo, amarelão. Ele podia ter matado o rei Saul e ser rei. Ele não se importou de viver escondido nas cavernas, feito um bicho com os homens dele, com as famílias todas. Porque ele confiava. Para esses homens, para Abraão, o que as pessoas iam pensar dele? Que monstro, deixar o menino embora. Eles se preocupavam mais com o que Deus ia pensar deles, do que as pessoas iam pensar deles. E é assim que a gente tem que viver. A gente tem que se preocupar mais com o que Deus está achando da nossa atitude, do que com as pessoas. Então, não fique com medo de desapegar. Desapegar de um bom salário, se for preciso, desapegar de algum bem, de algum cargo, de um carro, desapegar de um pecado, desapegar das mágoas, desapegar do rancor que está deixando o nosso coração amargo, pesado. O que você precisa desapegar essa noite, para que Deus possa cumprir a promessa que Ele tem na sua vida? Eu quero ler com vocês Isaías. Isaías 55, do 8 a 10, que diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O que Deus está querendo dizer aqui para a gente?
Pode ser que o que você tenha na mão hoje seja muito bom. Ismael era muito bom para Abrão, mas Ismael, ele trazia separação entre a família, trazia intriga. Por mais que ele não quisesse, a família estava um fuzuê. Deus tinha algo melhor. A vida de Abraão foi uma antes e depois daquele menino. Isaac era a promessa perfeita. Isaac trouxe unidade para a família. Com Isaac, Abraão pôde se dedicar à família, teve tempo com a sua esposa, passou a ciumeira, porque talvez Agar roubasse muito tempo dele. Tem alguma coisa que está roubando o seu tempo com a sua família, que você tem que desapegar? Às vezes é até uma rede social que a gente passa tanto tempo e nem percebe. Tem tantas coisas que a gente precisa desapegar para que a gente possa ouvir melhor a voz de Deus, para que a gente possa realmente experimentar o melhor que Deus tem para a gente. A gente não pode se contentar com migalha. Se José tivesse permanecido na casa de Potifar, ele jamais seria o governador do Egito. Se Abraão tivesse segurado Ismael e Agar lá com ele, a família dele talvez não teria sido tão abençoada como foi. Se Davi tivesse matado o rei antes do tempo, será que ele teria sido um rei tão importante para Israel como ele foi? Então não se contenta com migalhas, por mais que o que você tenha hoje na sua mão seja bom, te traga honra, te traga segurança, te traga bons momentos, boas memórias, boas lembranças. Deus está pedindo para você desapegar, para você deixar ir, porque Ele tem algo muito melhor na sua vida. Quando Abraão não acreditou que Deus tinha um filho que viria de Sara, Deus repreendeu Abraão e falou assim: escuta, existe alguma coisa difícil demais para Deus? E Deus está perguntando para a gente hoje, nessa noite: existe alguma coisa difícil demais para Deus fazer na sua vida? Você acha que Ele não pode te dar um emprego melhor, um salário melhor, uma família abençoada, unida? Você acha que Deus não pode te dar um coração mais leve, sem rancor, sem mágoa, sem peso? Você acha que Deus não pode entrar na sua casa e mudar o ambiente, colocar um ambiente de paz, de unidade? Você acha que Deus não pode tirar teus filhos da droga, trazer sua mulher, seu marido de volta? Não existe nada que seja difícil demais para Deus fazer. Só obedeça a Deus, ouça a voz de Deus e abre mão do que Ele está pedindo para você abrir mão. Eu peço que essa noite Deus toque o nosso coração. Deus transforma toda maldição em bênção. Pode ser que você passe um período de perrengue por ter aberto mão de alguma coisa, mas Deus, Ele transforma toda a maldição em bênção. Toda a luta que Davi teve, Deus transformou em bênção. Toda a luta que José teve, Deus transformou em bênção. Toda a perturbação que Abraão teve para dispensar o seu filho, Deus transformou em bênção. O povo judeu inteiro é descendente de Abraão. Deus deu para ele uma população abençoada, rica, próspera, muito numerosa. Então deixa Deus cumprir as promessas na sua vida e não coloca as promessas no lugar de Deus, mas deixa Deus ser o primeiro lugar na sua vida. Amém? Eu quero falar agora. Glória a Deus. Eu quero falar agora com você que não conhece esse Deus, que transforma a maldição em bênção, que quer ser o primeiro lugar na sua vida, não porque Ele é egoísta, mas simplesmente porque Ele te ama. E Ele te ama tanto a ponto de transformar a sua vida. Se você quer esse Deus como seu Senhor, como seu Salvador, eu peço que você levante sua mão agora. Se você está aí em casa, quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, clica aí no QR Code que está na tela e vamos fazer uma oração junto. Eu vou fazer a oração e vocês repetem comigo, tá bom? Senhor Deus, eu peço agora que o Senhor visite essas pessoas. Senhor Deus, eu te aceito como meu Deus. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que verteu o seu sangue para me salvar. Eu quero ter a vida eterna, Senhor. Eu quero viver a eternidade contigo, Pai. Escreve o meu nome no livro da vida.
para todo sempre. Amém. Vocês nunca fizeram essa oração? Vem cá, qual que é o seu nome? Jane. Vem cá, vamos orar. Eu vou falar a oração e você repete, tá bom? Senhor Deus, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz, verteu seu sangue para me salvar. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. A Bíblia fala que tem festa no céu quando uma pessoa aceita Jesus. Você não está aceitando uma religião, você não está aceitando uma igreja. Se religião fosse bom, o mundo não ia estar em guerra agora. Mas Jesus é o único que salva, é o único que pode trazer paz na sua vida. É o único que pode te dar um sono tranquilo. Você vai deitar à noite, não vai ficar se remexendo para lá e para cá. Você vai dormir, vai ter um sono restaurador. E quando você acordar de manhã, você vai estar renovada. Vai estar com vontade de viver de novo. Porque Ele renova tudo na sua vida. Ele visita o seu passado e traz cura e sara as feridas. Ele quer te dar uma alegria genuína. Quando Ele olha para você, Ele vê a filha amada dEle. Você é a menina dos olhos de Deus, é princesa de Deus, você é preciosa e você nunca esteve sozinha, nunca. Mesmo quando você se sentia sozinha, mesmo quando coisas terríveis aconteceram, Ele sempre estava lá do seu lado e Ele sofreu junto e Ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar sempre com você. Amém? Que Deus te abençoe. Pati Nascimento, temos alguém para acompanhar ela? Ah, você. Achei que vocês eram amigas. Tá bom. Ela vai fazer mais uma oração com você. Quero falar agora com você que sentiu no coração que tem algo que você tem que liberar. Ou é o perdão, ou é alguma coisa que te segura, alguma mágoa, algum rancor, algum ídolo. E esse ídolo pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser emprego, pode ser uma promoção que você está almejando. Se você sentiu no coração que você tem algo para liberar, para que você possa receber algo muito melhor na sua vida, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os seus. Vem aqui na frente. Quero pedir para o pastor Rodney orar. Abraão teve que abrir mão de algo muito precioso para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida dele. Josué teve que abrir mão de posição, de pecados, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Davi teve que abrir mão da reputação dele, para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida dele. Se você está em casa nos assistindo, fica de pé se você tem algo para entregar para Deus. O Senhor está te chamando. É o Senhor que está te chamando. Esse apelo é de Deus para você. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. É o Senhor que desembaraça perfeitamente as suas veredas. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração, as nossas vidas, ó Pai amado, em nome de Jesus. Pai, ao ouvir a Tua palavra, Pai, nós decidimos atentar e se voltar para Ti e colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo, Pai amado, que é todo peso, todo pecado, todo embaraço, Pai amado, em nome de Jesus, que nos prende, Pai amado. Nós queremos rejeitar e lançar
fora, Pai amado, todas essas coisas, Pai, que eram um peso para nós. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, lança sobre mim o teu fardo, lança sobre mim aquilo que é peso, e receba de mim o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha passar agora, tocando em cada vida. Eu declaro que é tempo de transformação, é tempo de mudança. Pai, quando nós entregamos diante de ti, o Senhor vem e nos devolve ao caminho certo, ao caminho da promessa. Pai, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um aqui, Senhor amado, em nome de Jesus. Eu declaro libertação, eu declaro o jugo quebrado pela unção, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que nos prendia, nós entregamos para ti e tomamos posse, Pai amado, da tua bênção. Tomamos posse, Pai amado, em nome de Jesus, da libertação. Tomamos posse do fardo de Jesus que é leve, do jugo do Senhor que é suave. Então declaramos, Pai amado, agora cura sendo liberada, famílias sendo curadas, Pai, em nome de Jesus, almas sendo liberadas, o peso na alma, prisões na mente sendo agora quebradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Demônios que estavam sendo, tinham legalidades de atormentar, espíritos zombeteiros, atrapalhamentos, embaraço, está quebrado toda a legalidade em nome do Senhor Jesus, porque a mão do Senhor é sobre nós, e a bênção do Senhor é sobre nós, e a bênção enriquece e não acrescenta dores, e onde o Senhor abençoa, não vale encantamento. Por isso, Pai, nós queremos declarar e determinar a tua bênção sobre essas vidas, a tua bênção sobre cada área da vida delas, em nome do Senhor Jesus, amém. Receba em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. O mais lindo dessa história é que Abraão aprendeu muito com isso. A gente vai passando etapas com Deus e Deus vai aumentando a nossa fé e vai nos dando maturidade espiritual. Teve um dia que Deus pediu para Abraão o Isaac, o filho que ficou com ele, o filho da mulher amada. E às vezes eu me pergunto, como Abraão era corajoso, como ele tinha fé. Ele entregou Isaac para ser sacrificado, mas Deus me falou, eu já tinha treinado ele antes. Ele já teve que abrir mão de Ismael antes, para depois ter tanta confiança de entregar Isaac. Porque Deus ensinou para Abraão que não poderia ter nada no lugar de Deus. E quando Abraão entregou Isaac para Deus, ele já sabia que Deus iria devolvê-lo, que Deus ia fazer alguma coisa, mas não ia deixá-lo na mão. Quando eu entreguei a minha carreira para Deus, eu fui galgando com Deus, eu fui vivendo etapas com Deus. E quando eu tive o câncer, eu falei para Deus, Deus, eu quero ser curada, mas se o Senhor quiser me levar, minha vida é tua. Pode me levar, porque eu sei para onde eu vou. Eu aprendi a entregar minha carreira e depois aprendi a entregar minha vida. Deus vai nos fazendo galgar, passo após passo, e a gente vai crescendo cada vez mais, para que Ele possa nos dar coisas novas, para que Ele possa nos trazer renovo. Então não fica com medo, não fica desconfiado, porque Deus tem algo novo na sua vida. Deus tem algo muito maior, muito melhor, algo que vai te trazer alegria, que vai te trazer unidade, que vai trazer prosperidade, que vai te trazer fé, que vai te trazer novas experiências com Ele. Eu quero que fique de pé agora as pessoas que estão com dificuldade financeira. Cadê o Rude? Estava ajoelhado. Você vem orar. Eu hoje, um pouco antes do culto, eu fiz uma oferta para uma pessoa, para uma família, que eu fiquei com medo de fazer. Que eu, na verdade, não poderia ter feito. Mas desde que eu conheci essa família, eu falei, Deus, eu quero fazer com que essa família fique unida de novo. Porque a pandemia separou essa família. E a mulher e a filha estavam aqui no Brasil e o marido na Índia.
Eu não estou falando isso para dizer, olha como a Mariana é maravilhosa. Mas é um testemunho, porque eu estava aqui em cima, com aquele medinho de ter feito uma oferta tão ousada assim. E a Paula Cassa falou, Deus está me mandando dar um presente para você. Eu comprei um vestido novo, nunca usei, e eu vou te dar. E eu pensei na hora, olha, Deus já está trocando as minhas vestes. E aí o meu sapato estava me incomodando, eu estava com medo de escorregar aqui em cima, pagar o maior mico e cair. E falei, eu vou pregar descalça, mas se minha mãe vê pelo YouTube que eu estou descalça, Dona Gina, chiquérrima do jeito que é, eu estou frita. Veio a Raquelzinha, minha discípula, quer o chinelo emprestado? Eu, olha, dourado ainda, é profético. Deus estava me mostrando, fica tranquila, você desapegou. Eu vou te honrar, eu vou te suprir nos detalhes, até para você não levar bronca da sua mãe depois por estar descalça. Fica tranquilo, Deus tem provisão para a sua vida. E esse profeta de Deus vai liberar na nossa vida, amém? Graça e paz a todos. Estamos falando de fé. Aleluia. Oh, Rabai Chequei. Pedro andava com Jesus e ele disse, tu és filho de Deus, manda eu ir até a ti. E no meio do caminho ele olhou a circunstância, teve medo. Veio um centurião que falou, o meu servo está doente, está enfermo. E Jesus, então eu vou. Ele não precisa ir, uma só palavra, o meu servo será curado. Uma só palavra, Deus vai curar a sua vida. Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está tocando. Creia, não olhe a circunstância, tenha fé. Ande pela fé, ande por aquilo que você não vê. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, Pai, esse culto é profético. Esse culto, Pai, é aquilo que o Senhor preparou. E essas pessoas estão aqui, Pai, porque elas creem. Creem que o Senhor é um Deus que restaurou. O Senhor é um Deus que, Pai, o Senhor é o Deus que disse, Lázaro, venha para fora. E assim Lázaro veio. Aquilo que estava morto agora, crie vida agora, que venha para fora. Aquilo que estava impedindo, eu profetizo agora, um novo, seja pela fé. Aquilo que tem atrapalhado, aquilo que está tapando, aquilo que está trazendo confusão na sua mente agora, eu repreendo na autoridade, em nome de Jesus, e digo, ouça a voz dos céus, mulher, não temas. O Senhor vai fazer hoje, viu? O Senhor está fazendo, o Senhor está visitando a sua casa, viu? O Senhor está visitando a sua casa. Algo está acontecendo, você não veio aqui à toa, você não veio aqui por acaso, você veio aqui pela fé e você vai receber, e você já está recebendo. Creia, ande não por aquilo que você está vendo, ande por aquilo que você não vê, e creia que Deus está fazendo, está visitando a tua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, e os demais aqui, Senhor Deus, e aqueles que estão na internet agora, Pai, também pela fé, Deus, que o Senhor visite, que o Senhor guarde, que o Senhor tire todo o pano, Pai, aquilo que impede, assim como o véu foi rasgado, que abra agora, Pai, que seja rasgado o véu que impede, Pai, das pessoas ver aquilo, Pai, o que o mundo diz, mas o que o Senhor fala. Em verdade vos digo, aqueles que creem em mim, verás a minha glória. Que seja agora, Pai, liberado por cada um aqui, Pai, por cada família aqui representada, por cada pessoa aqui, Pai, seja lá onde for, Pai. O Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, Pai. O Senhor abriu o mar vermelho para aquele povo. Pai, abra, Pai, aquilo que estava impedindo por um propósito, Senhor Jesus, que é o Rechecalamai. Oh, Rabai Chequelamai. Pai, eu também peço pela minha casa, Senhor Jesus. Visita os meus filhos, Pai. Visita a Raquel e o Eduardo, Pai. Guarda o coração deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos por essa igreja também, Senhor Jesus, por os apóstolos, Senhor Jesus, aqueles que estão lá em Israel também, Deus. Alcança o pastor Daniel também, Pai, que ele volte, Pai, cheio, mais cheio ainda, para dar aquilo para conosco, Pai. Eu lhe peço agora, Espírito Santo de Deus, um momento, Senhor Jesus, um momento, Senhor Jesus. Muitas das vezes fazemos um minuto de silêncio, mas aqui, Pai, aquieta as almas agora. A alma, aquieta-te agora. Aquieta-te. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor me mostra as pessoas aqui sendo curadas.
os traumas da vida, palavras de peso, palavras que não condiz com aquilo que os céus diz. Vocês são filhos, vocês são escolhidos. Jesus não morreu naquela cruz para ele já. Senhor Deus e Pai, te damos graça por essa noite, Pai. Te damos graça, Pai, por aquilo que o Senhor se move, Pai. Aquilo que foi parado, que venha se mover agora, no nome de Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade.